Mano, vamos ser bem sérios. Tipo assim, vocês são pessoas novas e, tipo, é uma grande responsabilidade. Então, se você não tiver realmente um preparo, você acaba meio que dando uma pirada, você acaba meio que... Você acaba criando um personagem que não é você, mano. Sim. Sua vida desanda. Não tem como. Você não consegue manter a máscara. Sim. Ou você faz o certo ou faz o errado. Ou você surta igual a Carminha. É que nem muitas pessoas falam, tá surgindo muitos quimbandeiros, tá surgindo muitas casas. Sim, vai surgir. Que ao mesmo tempo que surge, irmão, se aquele cara não tiver um preparo, ele pode ter em 1 mês, 2 meses lá, uma ascensão muito grande, ou até pode durar 2, 3 anos, ter 200 filhos. Mas uma hora que nem você falou, mano, cai. Não tem como. Por que você acha que às vezes muito sacerdote de Umbanda emigrou pra Quimbanda e não conseguiu manter na Umbanda? Porque às vezes eles não conseguiam trabalhar com um leque de espíritos. Uhum. E na Quimbanda, às vezes trabalha o quê? Exu Mirim, Pombagira. É mais fácil. Então tem sacerdote que às vezes eles não estão preparados. É mais fácil entre as, né? Que querendo ou não, o pessoal fala que na Quimbanda esses Exus acabam se tornando mais densos. Mais densos. Mas tem sacerdote que acredita que às vezes a Quimbanda é mais fácil que a Umbanda. Porque... Exemplo, tem gente que fala assim, pra trabalhar com Exu você usa uma elevação. Mas tem gente que às vezes, por exemplo, quando vai trabalhar com baiano ou com caboclo, é muito mais difícil. Uhum. Porque a pessoa ela trabalhou tanto com Exu e Pombagira, porque quando ela vai subir o nível ou descer o nível de incorporação, que é pra ir pra outra linha, ela não consegue. Você entendeu? Aí é onde que o sacerdote erra. Que aí não consegue administrar. O Thiagão tem experiência, né, Thiagão? Eu, sim. Não é verdade? Tem, às vezes, por exemplo, tem gente que trabalha muito com Exu e com Pombagira. Quando essa pessoa ela vai trabalhar com baiano, com caboclo ou com boiadeiro, às vezes ela tem mais dificuldade. Sim, na verdade é por conta da energia, né, cara? Eu até brinquei no outro podcast que eu vim aqui e falei que a única entidade que me bateu, que eu tomei um pau, foi do baiano. Inclusive fiz um corte e bombou aí. Mas aí você lembra quando, por exemplo, eu trabalhava pouco com caboclo. Houve uma necessidade, depois que eu passei pra Quimbanda, que o caboclo falou, eu quero ser cultuado. E aí você eu quero também trabalhar. Quando eu fui começar... Fala aí, os cacetes que eu tomava lá na sala. Nossa, a incorporação dele, a volta da incorporação dele é totalmente densa. Totalmente são densa. cultos diferentes, né? As pessoas, elas têm a péssima impressão de falar... A Umbanda é mais fraca, a Quimbanda... Cara, são cultos completamente diferentes. São totalmente diferentes. Então, numa Quimbanda, você não vai cultuar um caboclo igual você cultua na Umbanda. Embora tenha gente que fala que existem espíritos de... Tipo, caboclo, baiano, que caboclo quimbandeiro. Não vou entrar nesse mérito hoje, mas tem gente que fala isso. Mesmo que seja, ele é mesmo. Ele não vai, cara. Você não vai cultuar da mesma maneira. É diferente. É diferente. Tá. Muito diferente. Como você era da Umbanda também, não? Você chegou a passar pra Umbanda? Umbanda, Candomblé. Como que era a forma que você tratava seus guias ali na Umbanda e o que mais diferencia no tratamento na Quimbanda? Na Quimbanda com o Exu? Uhum. Cara, aí a gente vai entrar em questões iniciáticas. Tá. Entendeu? Mas... O que você puder falar, o meu obviamente. tratamento com ele foi de ter uma ligação muito mais ancestral, na minha visão. Uhum. Né? Quando eu iniciei na Quimbanda, ela me trouxe uma visão minha como Exu e minha Pombogira de uma ancestralidade muito forte. Eu consegui entender mais quem eles eram. Uhum. Entendeu? Não só um Exu, às vezes, que vem, você incorpora Maria Padilha, Exu Lúcifer, mas... E aí, quem são eles? Sim. Na Umbanda eu não tinha essa visão. Eu estou querendo dizer que na Umbanda você não possa ter a mesma visão que eu. Uhum. Na Quimbanda. Mas foi quando eu migrei para Quimbanda que eu consegui entender realmente quem era o Lúcifer e quem era a Maria Padilha na minha vida. Então a Quimbanda foi bem uma pegada bem ancestral, histórica, para eu entender um pouco de quem são eles. Sim. O que diferenciou foi mais ou menos isso. E quem é Lúcifer na sua vida? E Maria Padilha, né? Lúcifer na minha vida, ele é um grande professor. Ele é um pai desde quando eu era criança. Para mim ele é o cara que me mostra os caminhos, que é um grande estrategista, negociante. Sempre me coloca na frente de pessoas para negociar coisas. E às vezes não é nem só por dinheiro, às vezes é favores. E Maria Padilha é aquela que me sempre mostra a necessidade de ser feliz. Ela é uma pombogira que inclusive na Ayahuasca ela se manifestou e ela falava assim comigo: você veio ao mundo não só para ajudar, para curar, para prosperar pessoas, para si prosperar, mas também para trazer felicidade aos outros. E aí foi no momento quando, na Ayahuasca, foi um dos momentos mais fortes que eu tive, Apolo, que eu comecei a ver o rosto de cada um
das pessoas que eu amo. Então eu via rosto de familiar, via rosto de alguns amigos. Então, quando eu via o rosto daquelas pessoas, eu sentia a felicidade que eu transmitia para elas. E isso me fez refletir da forma que eu tratava essas pessoas. Então eu consegui ver a importância dessas pessoas, eu consegui ver a importância da vida. E Maria Padilha, ela é quem me mostra a importância da vida. Felicidade, tristeza, o porquê. É mais ou menos isso. Da hora. Perfeito. E você, Apolo? Você chegou a passar na Umbanda? Passei, eu fiquei na Umbanda há bastante tempo. É que faz tempo que você veio aqui, mano, que eu já nem lembro mais aí. Eu tava saindo da Umbanda naquela época. Tava saindo da Umbanda? Tava saindo. Não. A Umbanda, gente, foi a minha melhor experiência que eu tive. Eu tive que sair porque eu acho que foi muita pressão depois que eu tomei de paz de santo, mãe de santo. Até às vezes na internet mesmo, falar assim, nossa, você dá Umbanda, mas você tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, tá cortando pro seixo. Tem algumas Umbanda que a gente sabe que existe a sacralização e tem umas... A sua tem sacralização? Muito. Então, tem umas que não tinha. Eu era das Umbanda que não tinha. Então, ele sempre me questionava, tipo, mas por que você tá fazendo isso? Mas por que você tá fazendo aquilo? Na nossa Umbanda não podia fazer isso. Então, Mas você alimentava por conta própria ou, tipo, você passava em outro... Não, eu pagava. Eu pagava um pai de santo de candomblé pra alimentar, porque meu Exu falava assim, chegava e falava assim, olha, eu tô precisando disso. Não era eu, viu, gente? Não era. Aí eu tava na Umbanda aí, tá? Isso aí faz uns anos atrás. E aí... eu tinha que falar pra minha mãe de santo, ó, meu Exu tá pedindo isso, dá um padê de fruta pra ele. Pô, você fala, não, ele não quer isso. Mas aí, tipo assim, porque eu já fazia isso, né? Os padês de fruta. Por exemplo, eu tenho chuveludo. O chuveludo gosta muito disso, mas o cavaleiro já não... Entendeu? Compra uma carne no açougue e faz assim. Tá, eu já fazia, mas... O Exu, e aí? E a menga? E a menga, cadê? Cadê o dinheiro da boneca? Como que foi? E aí? Onde está? Aí eu cheguei uma hora e falei, olha, não tá cabendo muito pra mim, né? Tá havendo uma necessidade desses espíritos querer... E aí eu tive uma ascensão, assim, depois que eu comecei a alimentar eles da forma que pra mim, daquela forma era correto, né? Onde dá a sacralização que eu tava pedindo. E aí eu senti mais a diferença, onde que eu fui migrando pra Quimbanda, né? E aí depois eu conheci o Gustavo. Como que cruzou o caminho de vocês dois aí? Quer falar? Interessante. Pode falar, vocês você. comentarem aí. Então, a gente tinha um amigo em comum, né? E esse amigo conhecia ele e tal. Falou assim, Tata, vamos lá, vamos conhecer o Apolo e tal. Eu já conheci o Apolo, assim, por rede e tal, mas nem seguia. Eu não sabia. Nem seguia, tipo assim... O Apolo sempre fez muito sucesso lá no Instagram, TikTok. Tipo assim, mas eu... Enfim. Aí eu falei, tá, né, vamos lá, né. Aí eu fui pra casa dele, estava no apartamento ainda. Foi. Né? A gente foi num restaurante, né? Isso, a gente foi pra um restaurante e tal. Trocamos uma ideia assim. Mas no de começo assim a gente nem se simpatizou muito, né? É verdade, eu não gostei muito dessa pessoa assim. Eu também não. Não gostei muito não. Foi recíproco. Eu falei assim, Falou tudo. Mas aí, tipo assim, eu comecei a acompanhar o trabalho dele. Falei, gente, será que esse cara realmente faz as coisas mesmo? Ele é um marmoteiro da internet. E aí eu comecei a acompanhar. Ele me chamava pro toque na casa dele, vice-versa, chamava ele também pra mim. E eu comecei a acompanhar, ver que realmente ele faz um trabalho sério, vice-versa, né? Ele também deve ter observado isso. E aí a gente começou a ter um laço ali mais forte, né? Foi. E aí... Foi indo, né? A gente foi indo, foi se conhecendo. Aí depois esse amigo em comum a gente não fala mais hoje. E aí a gente acabou se unindo e tá até hoje aí. Foi muito natural. Né? Hora nenhuma a gente falou assim, vamos fechar tal coisa assim? Vamos ser isso e aquilo. Não, a gente só faz. Foi numa época também que, tipo assim, às vezes eu sou muito sozinho, sabe? Aí eu falei, você tá fazendo o quê? Ele morava num prédio e eu morava no outro. A gente tava morando muito perto. Nossa. Eu falei, eu não tô fazendo nada, o cara também não tá fazendo nada. Vamos fazer alguma coisa nós dois juntos pra, tipo, não fazer merda nenhuma os dois? Eu estava trabalhando. Trabalhando. Aí a gente começou, tipo, criar amizade, né? Nessa época ele tava num relacionamento, a gente começou a criar amizade e foi. E tá até hoje, né? Aí ele viu lá meus trabalhos. A gente faz junto as coisas, aprovei. Aí a gente foi, tipo assim, um aprendendo com o outro, né? Eu aprendi muito com ele, eu acredito que ele deve ter aprendido muito comigo. Claro. Quais as maiores lições que você tirou com o Kiruzê, então? Ai, muita coisa. Eu era uma pessoa muito gratiluz, sabia? De questão de... Eu achava assim que as pessoas não faziam muito maldade pras pessoas. Eu achava que era tipo loucura. Mas meu amigo, depois eu fui vendo uma visão, ele me ajudou também muito a questão oracular, porque às vezes eu tinha a cabeça muito fechada em questão do oracular. Mesmo oráculo falando, é isso, eu ainda bati o pé porque eu não acreditava que era aquilo, que...
né? Então ele me ajudou bastante coisa também, né? Ele é da Congo, eu entendi mais como funciona essa questão de ancestralidade, né? E fui aprendendo com ele foi aprendendo comigo e aí a gente foi, né?